Eu, Dr. Ricardo Almeida, 45 anos, um médico ateu, quebrei e zombei com escárnio da imagem da Virgem Maria de um paciente em coma, vociferando que era mera superstição demoníaca e idolatria perigosa. Contudo, meu ceticismo brutal desmoronou quando o diagnóstico de uma doença terminal me mergulhou num desespero que a ciência, minha única fé, não podia curar. Minha vida inteira foi moldada por uma fé inabalável na razão e na evidência. Desde a infância, meus pais, ambos cientistas, incutiram em mim um ceticismo radical contra qualquer crença religiosa, que eu via como superstição perigosa e ópio para as massas. A fé era uma fraqueza, uma fuga da realidade. Na universidade, a medicina e sua lógica implacável tornaram-se meu templo, e a ciência meu Deus pessoal. Eu idolatrava o método científico, a capacidade humana de desvendar mistérios, sem recorrer ao sobrenatural. A ideia de um milagre era uma afronta à inteligência, uma manifestação de ignorância ou manipulação. Ridicularizava quem depositava esperança em estatuetas, considerando-os vítimas de uma idolatria cega. Meu círculo social de colegas e mentores céticos apenas reforçava meu radicalismo ateu. Eu era um cruzado da razão, determinado a desmascarar o misticismo, especialmente a adoração à Virgem Maria, a mais absurda das crenças. Como médico, minha cruzada contra a superstição não se limitava a debates acadêmicos, ela invadia o consultório, o leito hospitalar. Eu via a fé, especialmente a devoção à Virgem Maria, como um obstáculo à cura, uma idolatria que cegava os pacientes para a ciência. Quantas vezes desdenhei de terços, medalhas e pequenas imagens, chamando-os de amuletos inúteis, que só serviam para alimentar uma ilusão. Eu confrontava pacientes que falavam de milagres ou intercessão divina, explicando-lhes com um ceticismo brutal a fisiologia da doença, a ineficácia de suas rezas. Sua Nossa Senhora não vai te curar, eu dizia com uma frieza calculada, apenas a medicina pode. Cheguei a remover imagens de Nossa Senhora de mesas de cabeceira, justificando que poluíam o ambiente estéril. Eu me orgulhava de ser o arauto da razão, o único que ousava desmascarar a superstição em um ambiente tão vulnerável. Para mim, era um serviço à humanidade, uma forma de libertar mentes da idolatria e da ignorância, custasse o que custasse a sensibilidade alheia. Minha convicção era inabalável, a fé era uma doença, e eu, o cirurgião, eu não podia guardar essa verdade apenas para mim. Via como minha missão desmascarar a idolatria e o que eu chamava de engodo demoníaco da superstição, especialmente a devoção a Nossa Senhora. Em palestras para estudantes de medicina, eu ridicularizava abertamente qualquer menção a milagres ou curas pela fé, apresentando a evidência científica como a única bússola. Meus colegas, muitos deles tão céticos quanto eu, aplaudiam e reforçavam meu discurso. Influenciei jovens internos a adotarem meu ceticismo brutal, ensinando-os a ver a religião como um placebo perigoso. Eu os encorajava a confrontar pacientes que se apegavam a imagens, a desconstruir a crença na Virgem Maria com argumentos racionais. Era um verdadeiro evangelista do ateísmo, convencido de que estava salvando mentes da escuridão da idolatria e da ilusão. Minha voz era alta, minha postura, inflexível. Eu era o guardião da razão, e qualquer fé, especialmente a mariana, era o inimigo a ser aniquilado. Minha cruzada contra a superstição não conhecia limites. A idolatria mariana era um câncer que eu precisava extirpar. Lembro-me de um dia, no hospital, durante uma ronda noturna. Em um dos quartos, uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida repousava sobre a mesa de cabeceira de uma paciente idosa, lúcida, mas com prognóstico reservado. Aquilo me revoltou. Como podiam depositar esperança em um pedaço de gesso? Para mim, era a personificação da ignorância, uma ferramenta para iludir os fracos. Com um ceticismo brutal e um desprezo que eu considerava justificado pela razão, peguei a estatueta. Sua Virgem Maria não vai te salvar, Senhora, eu disse com um sorriso de escárnio, sentindo o poder da ciência em minhas mãos. Isso é apenas superstição barata. E sem hesitar, quebrei a imagem contra a parede, os pedaços se espalhando pelo chão frio. Zombei da fé dela, da sua crença em um milagre que nunca viria. A paciente chorou, mas eu, um ateu convicto, senti uma satisfação perversa. Aquele sacrilégio era um ato de libertação, uma demonstração de que a razão prevaleceria sobre a idolatria.
Eu estava no caminho certo, convencido de que a Virgem Maria era apenas uma ilusão. Aquele sacrilégio no quarto do paciente não foi um fim, mas um catalisador para minha cruzada. Minha convicção ateia se solidificou, e eu precisava provar que a superstição mariana era uma chaga. Comecei a formalizar minha tese da aversão, publicando artigos em periódicos científicos de renome, onde desconstruía a devoção a Nossa Senhora como uma idolatria perigosa, uma manifestação de delírio coletivo. Em congressos médicos e simpósios de neurociência, eu apresentava com ceticismo brutal a evidência de que milagres eram meros placebos, ou fraudes bem orquestradas. Minha voz era da razão, combatendo a Virgem Maria com a ciência implacável. Fui aplaudido, validado por meus pares, e minha reputação como um intelectual destemido crescia. Minha missão era clara: erradicar a superstição e a idolatria. Minha cruzada contra a superstição não conhecia limites, e a idolatria mariana era um câncer que eu precisava extirpar. Aquela mesma paixão, aquele ceticismo brutal que eu exibia em congressos e hospitais, eu o levava para dentro de casa. Meu lar não era um refúgio da minha razão, era uma extensão dela, um laboratório onde a ciência deveria prevalecer sobre qualquer resquício de crença. Eu, ateu convicto, jamais permitiria que a superstição da fé contaminasse minha família. Meus filhos, Lucas e Sofia, cresceram sob minha doutrinação implacável. Desde muito pequenos, eu os ensinava a zombar de qualquer menção a Deus, a anjos, ou especialmente, a Virgem Maria. Para mim, eram contos de fadas perigosos, ferramentas de controle para mentes fracas. Não há milagres, apenas a ciência e o esforço humano, eu martelava, repetindo que a Nossa Senhora era uma ilusão, uma figura de idolatria que roubava a autonomia das pessoas. Eu os encorajava a questionar, a desconstruir, a ver a fé como uma fraqueza intelectual, uma praga a ser evitada. Se por acaso viam uma imagem religiosa na rua ou na casa de amigos, eu imediatamente explicava, com um tom de desdém, que aquilo era superstição pura, um resquício de ignorância. Minha esposa, Ana, uma bióloga molecular tão brilhante quanto eu, era inicialmente mais neutra em relação à religião. Ela não era devota, mas também não tinha o fervor antirreligioso que me consumia. Contudo, meu radicalismo era contagiante. Ela testemunhava meu sucesso profissional, a validação de meus pares, e a aparente lógica científica por trás de cada um dos meus argumentos contra a idolatria. Pouco a pouco Ana se tornou cúmplice da minha cruzada doméstica. Ela começou a reforçar minhas lições para as crianças, a concordar com a Valé de Fice, proibição de qualquer literatura ou programa que mencionasse fé. Juntos, criamos um ambiente estéril de crença, onde a razão era a única divindade, e qualquer sinal de curiosidade sobre o sobrenatural era imediatamente reprimido com explicações racionais e um desprezo velado pela superstição. A casa era um santuário da ciência, e eu, seu sumo sacerdote, quebrando não imagens físicas, mas a própria possibilidade de fé em seus corações. Não bastava quebrar a fé em casa, minha cruzada contra a superstição precisava de um palco maior, um megafone para pulverizar a idolatria em escala global. Eu, Dr. Ricardo, o ateu convicto e respeitado no meio científico, ascendi rapidamente a uma figura pública nos movimentos céticos e antirreligiosos. Minhas palestras em universidades se tornaram eventos disputados, onde eu, com a frieza da ciência e a precisão de um cirurgião, desmantelava cada pilar da fé, especialmente a devoção à Virgem Maria. Eu me deleitava em zombar da ingenuidade dos fiéis, da sua crença em milagres e aparições, que eu classificava como meros delírios ou manipulações. Para mim, a figura de Nossa Senhora era o epítome da superstição, uma falácia que eu me propunha a expor sem piedade. Em podcasts, entrevistas e nas redes sociais minha voz ganhava um eco estrondoso. Milhares de jovens céticos, sedentos por uma validação intelectual para seu desapego religioso, viam em mim um guru, um farol de razão em meio ao que eu chamava de obscurantismo. Eu os ensinava não apenas a questionar, mas a ridicularizar abertamente. Cada imagem de Nossa Senhora é um lembrete da idolatria que aprisiona mentes. Eu sentenciava, e meus seguidores aplaudiam. Eu me tornei o evangelista do ceticismo, o arauto da ciência contra o que eu considerava a praga da fé. Minha missão era clara: erradicar a superstição, especialmente a mariana, que eu considerava a mais insidiosa de todas as idolatrias. Eu me sentia invencível,
inabalável, um bastião da verdade em um mundo infestado de ilusões. Nunca imaginei que um dia, a mulher de manto azul que eu tanto desprezava, viria a me confrontar com o inexplicável. Minha cruzada contra a superstição não podia se limitar a palestras e podcasts. Eu precisava de um palco real, um confronto direto com a idolatria em seu epicentro. A ideia de desafiar um santuário mariano durante uma celebração floresceu em minha mente como a lógica inquestionável da ciência contra o obscurantismo. Era a oportunidade perfeita para expor a farsa dos milagres e a natureza da devoção à Virgem Maria. Escolhi o Santuário de Nossa Senhora da Luz, um local conhecido por atrair milhares de fiéis em suas festas anuais. Eu, Dr. Ricardo, o ateu convicto, reuniria um pequeno grupo de meus seguidores mais engajados. Jovens céticos que, como eu, acreditavam na supremacia da razão sobre a fé. Nosso plano era simples e brutalmente eficaz: infiltrarmos-nos na multidão, distribuir panfletos que desmascaravam a superstição mariana, e, no auge da celebração, confrontar publicamente os fiéis com a verdade inegável da ciência. No dia da festa a atmosfera era densa de uma fé que eu considerava irracional. O ar cheirava a incenso e a velas, e os cânticos a Nossa Senhora ressoavam, irritando cada fibra do meu ser. Para mim, era um espetáculo de idolatria em massa, uma lavagem cerebral coletiva. Com um megafone em mãos, posicionei-me estrategicamente. Meus panfletos, com títulos como Nossa Senhora, Mito ou Manipulação, e A Ciência Desmascara os Milagres Marianos, foram distribuídos rapidamente por meus cúmplices. O burburinho inicial de curiosidade logo se transformou em indignação. Foi então que ergui o megafone, minha voz cortando o cântico como uma lâmina afiada. Parem com esta superstição, bradei, sentindo uma adrenalina fria percorrer minhas veias. Não há milagres aqui, apenas a exploração da fé de pessoas ingênuas. Esta Virgem Maria que vocês adoram é uma figura de idolatria, um símbolo de uma crença que aprisiona suas mentes. As palavras saíram com a força de anos de ceticismo acumulado, cada sílaba carregada de desprezo. A reação foi imediata e violenta. Os cânticos cessaram, substituídos por gritos de fúria e choque. Alguns fiéis com lágrimas nos olhos tentaram arrancar o megafone de minhas mãos. Outros, mais exaltados, avançaram sobre nós, suas faces contorcidas em raiva. Blasfêmia! Respeite Nossa Senhora! Demônio! Eles berravam. Eu, contudo, não recuei. Minha razão era meu escudo, minha ciência minha espada. Eu os desafiava a provar um único milagre, a apresentar uma única evidência que não fosse mera superstição. O tumulto escalou rapidamente. Empurrões, xingamentos e uma energia caótica tomou conta do santuário. Eu me sentia vitorioso, mesmo em meio à confusão. Estava quebrando a ilusão, zombando da idolatria deles, expondo a fragilidade de sua fé. A polícia chegou para dispersar a multidão, e fomos retirados sob vaias e olhares de ódio. Naquele momento eu estava convicto de que havia cumprido minha missão, que havia plantado a semente da razão em corações cegos pela superstição. Nunca imaginei que aquele ato de sacrilégio público seria apenas o prelúdio para o meu próprio desespero. O incidente no santuário, longe de me deter, apenas inflamou minha convicção. A reação dos fiéis, o ódio em seus olhos, tudo isso eu interpretava como a prova irrefutável de que a superstição era uma doença profunda, e eu, o cirurgião da razão, precisava extirpá-la de uma vez por todas. Decidi que era hora de um golpe decisivo, um evento que não deixasse dúvidas sobre a supremacia da ciência sobre a idolatria. Organizei o que chamei de Simpósio da Razão, um espetáculo de desmistificação científica em uma das praças mais movimentadas da cidade. O pretexto era análise crítica de crenças populares, mas meu verdadeiro alvo era a Virgem Maria, a figura central da superstição que eu tanto desprezava. Convoquei meus seguidores mais fiéis, um exército de céticos armados com a lógica e o desprezo pela fé alheia, prontos para a batalha final contra o obscurantismo. No clímax do evento, sob um sol impiedoso e diante de uma multidão curiosa e dividida, eu revelei o ponto alto da nossa demonstração. Sobre um palco improvisado, erguia-se uma montanha de dezenas de réplicas de imagens de Nossa Senhora, de todos os tamanhos e estilos, algumas até grotescas para realçar a farsa. Havia Nossa Senhora Aparecida, Fátima, Lourdes, todas ali, esperando o veredito da razão.
Estas são as muletas da fé, os símbolos da idolatria que aprijam a mentes e roubam a autonomia. Eu bradei, com o megafone em punho, sentindo o poder intoxicante de minhas palavras ecoar pela praça. Hoje, a ciência e a razão se erguem para quebrar as correntes da superstição. Com um martelo pesado em mãos, e meus seguidores mais próximos armados com seus próprios instrumentos. O som da cerâmica se estilhaçando, do gesso pulverizado, foi música para meus ouvidos. Um hino à libertação. Quebrei a primeira imagem, depois a segunda, zombando abertamente de cada pedaço que voava e caía no chão. Onde está o milagre agora? Onde está a proteção da Sua Virgem Maria? Eu gritava, com um sorriso de escárnio, enquanto meus cúmplices me imitavam com um fervor quase religioso, mas invertido, esmagando as réplicas com selvageria. Esta é a vitória da razão. A superstição não tem lugar em um mundo iluminado pela ciência. A multidão reagiu com uma mistura explosiva de horror, aplausos e gritos de protesto. Vi rostos contorcidos em fúria, lágrimas de desespero escorrendo por faces de idosos. Mas também vi sorrisos de aprovação, e punhos erguidos entre os meus. Para mim, os que choravam eram apenas alvos da minha cruzada, mentes a serem despertadas à força. Eu estava convicto de que estava libertando-os da idolatria, mesmo que eles não soubessem. Mesmo que gritassem contra mim, chamando-me de demônio. Naquele dia, eu me senti o arauto de uma nova era, o destruidor de falsos ídolos, o campeão do ceticismo brutal. Aquele ato de sacrilégio em massa, aquela profanação pública e deliberada, foi o ápice da minha guerra contra a fé. Eu me regozijava na minha vitória, cego para a escuridão que se aproximava. Nunca imaginei que aquele triunfo da razão seria o estopim para minha própria ruína, o ponto de virada que me levaria a um desespero que a ciência jamais poderia curar, e que me confrontaria com uma verdade inexplicável. A euforia daquele dia, a sensação de vitória sobre a superstição durou pouco. Mal havia terminado de quebrar as imagens de Nossa Senhora, sentindo-me o arauto de uma nova era, quando uma fadiga estranha começou a me assaltar. No início, atribuí ao estresse, à adrenalina do confronto, ao esforço de combater a idolatria. Eu, Dr. Ricardo Almeida, o ateu convicto, o campeão da ciência, não podia ser abalado por meros sintomas. Meu ceticismo brutal se estendia ao meu próprio corpo, que eu via como uma máquina perfeitamente compreensível pela razão. Contudo, a fadiga se aprofundou, acompanhada de dores persistentes, e uma perda de peso inexplicável. Minha mente, treinada para diagnosticar, começou a atrair-me com pensamentos sombrios. Tentei ignorar, zombar da ideia de que algo grave pudesse me atingir. Eu, que desdenhava de milagres e da fé na Virgem Maria, confiava cegamente na minha capacidade de decifrar qualquer enigma biológico. Realizei exames em segredo, usando minha influência no hospital. Cada resultado, porém, era um golpe no meu orgulho, uma rachadura na minha fé inabalável na ciência. Meu corpo, antes um templo da razão, tornava-se um campo de batalha onde minhas próprias crenças começavam a falhar. Aquele ceticismo que eu usava para desmascarar a superstição alheia agora se voltava contra mim, impotente. As imagens no ultrassom, as manchas na ressonância, os marcadores tumorais, tudo gritava uma verdade que eu me recusava a aceitar. Eu, o médico que sentenciava pacientes com frieza calculada, agora era o paciente. O veredito veio como um soco no estômago, implacável e sem apelação. Câncer agressivo em estágio avançado, com metástases múltiplas. Terminal. A ciência, meu Deus, minha idolatria máxima não tinha cura para mim. Naquele momento o mundo desabou. Meu ceticismo brutal se estilhaçou em 1000 pedaços, assim como as imagens que eu havia quebrado. O desespero me engoliu, um abismo escuro e frio que nenhuma lógica, nenhuma razão podia preencher. Eu, que zombei da fé, que chamei a devoção a Nossa Senhora de superstição, agora me via sem chão, sem esperança. A ciência que eu tanto idolatrava, que eu pregava como a única verdade, me entregava à morte com a mesma frieza com que eu entregava diagnósticos. Minha fé na razão era uma farsa, um placebo que não funcionava para mim. Não havia milagre científico, não havia evidência que pudesse me salvar. A ironia era cruel. Eu, o grande ateu, estava sozinho, confrontado com a minha própria finitude, e a ciência que eu tanto defendia, aquela que eu usava para desmascarar a Virgem Maria, era agora uma testemunha silenciosa da minha ruína iminente.
O vazio que se abriu em mim era insuportável, um desespero que nem toda a razão do mundo podia curar. Eu, o Dr. Ricardo Almeida, o ateu que havia quebrado e zombado da Virgem Maria de um paciente em coma, agora era um paciente. E dos piores, um terminal. Aquele diagnóstico, um golpe fatal, não me paralisou por completo. Meu ceticismo brutal ainda tentava se agarrar a qualquer fio de esperança que a ciência pudesse oferecer. Eu usei cada contato, cada privilégio, cada conhecimento que possuía. Fui atrás dos melhores oncologistas, das terapias mais experimentais, dos protocolos mais agressivos. Submeti-me a quimioterapias que me deixavam prostrado. Radioterapias que queimavam minha pele até a carne viva. Cirurgias que mutilavam meu corpo, tirando pedaços de mim que a razão ditava como necessários. Tudo em nome da ciência, daquela que eu idolatrava como a única salvadora, a única verdade. Mas a ciência falhava, implacavelmente. Cada tratamento era uma promessa vazia, um placebo que não funcionava. As dores, antes esporádicas, tornaram-se uma companhia constante, um lembrete cruel da minha finitude. Elas perfuravam minha carne, corroíam meus ossos, e eu a sentia como uma punição por toda a arrogância que demonstrei. O desespero não era mais um abismo distante, era o ar que eu respirava, o gosto amargo na minha boca. Eu, que zombei da superstição e da idolatria alheia, agora me via prostrado, sem respostas, sem a razão para me guiar. Meus colegas, antes admirados pela minha inteligência e meu rigor científico, agora me olhavam com pena, ou pior, com um silêncio constrangedor. Aqueles que eu havia ridicularizado por sua fé, por sua devoção a Nossa Senhora, agora pareciam ter uma paz que eu jamais conheceria. Eu os havia afastado com meu fanatismo, com minhas campanhas agressivas contra qualquer vestígio de superstição. Minha família, já cansada do meu radicalismo ateu, recuou, incapaz de penetrar a barreira de dor e amargura que eu havia erguido. Eu me fechei, isolado na minha dor física e na minha agonia existencial. A ciência me abandonou, e eu abandonei a todos. Não havia mais razão para lutar, apenas a dor e o vazio. A imagem do paciente em coma, cuja Virgem Maria eu quebrei, assombrava meus pensamentos, um espelho da minha própria impotência. Eu estava sozinho, enfrentando a morte, e a ciência que eu tanto defendi, não passava de um eco distante, incapaz de me oferecer qualquer milagre. Meu ceticismo se transformou em uma prisão, e o desespero era meu único companheiro. Eu, o médico que se orgulhava de sua razão, agora fugia dela, pois ela não me oferecia nada além de um fim inevitável. A cada dia, a dor aumentava, e a esperança diminuía, deixando-me à mercê de uma realidade brutal que minha razão se recusava a aceitar. A dor física, antes um inimigo externo, agora se fundia com uma agonia interna ainda mais corrosiva. Noite após noite o sono era uma tortura. Os pesadelos eram vívidos, brutais, e invariavelmente me levavam de volta àquele quarto de hospital. Eu me via novamente com as mãos sujas de gesso e pó, quebrando a imagem da Virgem Maria do paciente em coma. A cada estilhaço, um grito silencioso ecoava em minha mente, não do paciente, mas de uma parte de mim que eu havia sufocado com meu ceticismo brutal. A cena se repetia, mas com detalhes cada vez mais grotescos. O rosto sereno da Virgem Maria se contorcia em uma expressão de dor, e os olhos do paciente em coma se abriam, fixando-se em mim com uma acusação muda. Eu tentava fugir, mas minhas pernas estavam presas, e o som do gesso se partindo era o único som, amplificado, ensurdecedor. O demônio que eu acreditava combater na superstição alheia, parecia ter se aninhado em minha própria alma, sussurrando que eu era o verdadeiro profanador, o idólatra da razão vazia. Acordava suado, ofegante, com a imagem daquele sacrilégio gravada a ferro e fogo em minha retina. A memória do paciente em coma, da sua vulnerabilidade e da minha crueldade, era um fardo mais pesado que a própria doença terminal. Eu, que zombei da fé, agora era assombrado por ela. Minha ciência não podia me salvar da morte, e meu ceticismo não podia me proteger da culpa. O eco daquele ato violento ressoava em cada célula do meu corpo doente, uma punição que eu, o ateu convicto, jamais imaginaria merecer. A Virgem Maria que eu havia quebrado parecia se erguer em meus pesadelos, não como uma divindade, mas como a personificação do meu próprio erro, da minha idolatria à razão que me cegou.
O desespero era um poço sem fundo e a cada pesadelo eu caía mais fundo nele. O desespero era um poço sem fundo e a cada pesadelo eu caía mais fundo nele. Minha porta, antes sempre fechada para o mundo, agora parecia um portal para o inferno pessoal que eu construí. Foi numa tarde cinzenta, entre uma dose de morfina e outro acesso de tosse, que ouvi uma batida hesitante. Dr. Ricardo? Uma voz suave perguntou. Era a Dona Clara, uma enfermeira aposentada que eu havia ridicularizado inúmeras vezes por suas superstições e sua devoção a Nossa Senhora. Ela trazia um pequeno vaso de violetas e um olhar que não era de pena, mas de uma compaixão genuína, quase perturbadora. Vim ver como o senhor está, disse ela, sentando-se sem ser convidada. Meu ceticismo brutal se armou. Estou morrendo, Dona Clara, a ciência já me deu o veredito. Não há milagre, não há razão que me salve, respondi com a voz rouca, tentando soar indiferente. Ela apenas sorriu, um sorriso que parecia carregar a paz que eu tanto zombava. A ciência tem seus limites, Dr. Ricardo, mas a fé não tem, murmurou, sem qualquer tom de pregação, apenas de constatação. Aquelas palavras, tão simples mas proferidas por alguém que eu considerava uma idólatra, perfuraram minha armadura de desespero. Eu, o ateu, o campeão da razão, me vi sem argumentos, apenas com a dor e a culpa. A presença dela, tão serena, era um contraste gritante com o caos da minha mente. Era uma semente, minúscula, de algo que eu havia esmagado em outros. Uma semente de compaixão, de uma esperança que eu não sabia mais como conceber. Dona Clara havia partido, deixando um rastro de violetas e uma estranha quietude em meu quarto. Eu, Dr. Ricardo Almeida, o ateu que se orgulhava de sua razão, estava exausto. Mas a semente de algo diferente, plantada por aquela idólatra, começava a germinar em meu desespero. Contudo, mal tive tempo de processar a anomalia daquela compaixão, quando o telefone do quarto tocou, estridente, cortando o silêncio pesado. Era a doutora Camila, minha antiga residente, a voz embargada por uma mistura de choque e euforia. Dr. Ricardo, o senhor não vai acreditar. É inacreditável. O paciente do quarto 302, aquele que o senhor que estava em coma, ele acordou. Meu corpo doente se ergueu na cama impulsionado por uma descarga de adrenalina. O paciente do quarto 302, aquele cuja Virgem Maria eu quebrei. O ceticismo brutal ainda tentava dominar buscando uma explicação lógica. Como assim, Camila? Acordou? Depois de meses? Qual quadro neurológico? O que os exames dizem? Disparei a voz rouca, mas com um instinto médico ainda latente. A resposta dela, porém, me atingiu como um raio, derrubando cada pilar da minha ciência, da minha razão. Não é só isso, Dr. Ricardo. A imagem de Nossa Senhora que estava no quarto, aquela que foi danificada, ela reapareceu, intacta, no mesmo lugar de antes. Os enfermeiros viram, os outros médicos, é um milagre, um milagre. A palavra milagre ecoou em minha mente como um trovão, intacta. Eu pessoalmente com minhas próprias mãos havia quebrado aquela imagem. Havia zombado dela, a chamando de superstição, de idolatria. Agora, ela estava lá, intacta. Meu ceticismo gritava fraude, alucinação coletiva. Mas a voz de Camila era genuína, carregada de uma convicção que eu jamais esperaria dela. Uma médica treinada para a evidência científica. Meu desespero ganhou uma nova dimensão, um terror gelado que se misturava à dor da minha doença terminal. Não era apenas a morte que eu enfrentava agora, mas a desintegração completa da minha realidade. Aquela Virgem Maria que eu profanei, aquele sacrilégio que cometi, voltava para me assombrar de uma forma que minha razão não podia conceber. O inexplicável havia invadido meu universo, e eu, o ateu convicto, estava nu diante de uma prova irrefutável de algo que eu sempre neguei. A ciência não tinha respostas para isso. Não havia lógica, não havia razão. A superstição que eu tanto desprezava, a idolatria que eu combatia, agora se manifestava diante de mim como uma força sobrenatural que desafiava tudo o que eu era. O demônio que eu via na fé alheia, parecia rir da minha arrogância, enquanto a Nossa Senhora que eu quebrei se erguia, intacta, como um testemunho silencioso do meu erro. O desespero era agora uma mistura de pavor e uma ponta de algo que eu não ousava nomear. O desespero era agora uma mistura de pavor e uma ponta de algo que eu não ousava nomear. As palavras de Camila, ele acordou,
e a imagem reapareceu intacta, martelavam em minha mente, quebrando o último vestígio de razão que eu ainda tentava segurar. Meu corpo, já debilitado pela doença terminal, parecia reagir com uma urgência que desafiava a própria ciência. Eu precisava ver, precisava desmascarar aquela fraude, aquela alucinação coletiva, que meu ceticismo brutal ainda se recusava a aceitar. Com uma força que eu não sabia de onde vinha, levantei-me da cama. A dor lancinante em meus ossos e músculos era um lembrete constante da minha finitude, mas a necessidade de confrontar o inexplicável era maior. Vesti meu jaleco branco, um símbolo da ciência que agora parecia tão frágil, e rumei para o quarto 302. Cada passo era uma agonia, mas eu corria, tropeçando pelos corredores do hospital como um homem possuído, não por um demônio, mas por uma verdade que ameaçava destruir tudo o que eu era. As enfermeiras e médicos que cruzavam meu caminho me olhavam com espanto, acostumados a me ver prostrado. Eu era um espectro daquele Dr. Ricardo Almeida que zombava da fé, agora um homem desesperado em busca de uma explicação que a razão não podia oferecer. Ao me aproximar do quarto ouvi vozes abafadas, um burburinho de incredulidade e admiração. Empurrei a porta, e o que vi me paralisou. Lá estava ele, o paciente em coma, sentado na cama, os olhos abertos, ainda fracos, mas conscientes. E, ao lado de seu leito, sobre a mesa de cabeceira, repousava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Intacta. Perfeitamente restaurada. Não havia um único estilhaço. Um único arranhão. Era a mesma imagem que eu, com minhas próprias mãos, havia quebrado em pedaços, zombando de sua suposta proteção, chamando-a de superstição e idolatria. Meu coração batia descompassado não pela dor física mas por um terror existencial. Meu ceticismo gritava por uma explicação lógica, por uma farsa, mas não havia nenhuma. Os olhos dos enfermeiros e médicos presentes no quarto estavam fixos na imagem e no paciente, alguns com lágrimas, outros com um espanto mudo. Ninguém parecia ter uma resposta científica. Foi então que a luz no quarto pareceu se intensificar, não uma luz artificial, mas um brilho suave, azulado, que emanava de um ponto ao lado da cama do paciente. E ali, materializando-se diante dos meus olhos estava ela. Uma mulher morena, jovem, envolta em um manto azul que parecia feito de luz e estrelas. Sua expressão era de uma serenidade e maternalidade que eu jamais vira em vida, nem mesmo nos rostos mais compassivos. Ela não falava, mas sua presença era uma voz, um grito silencioso que perfurava minha alma. Seus olhos, de um castanho profundo, fixaram-se em mim. Não havia raiva, não havia julgamento, apenas uma paz inexplicável que paradoxalmente me aterrorizava. Era a mesma mulher de manto azul que eu havia ridicularizado, cuja imagem eu havia quebrado, a quem eu chamava de idolatria e superstição. Ela estava ali, real e irrefutável, e me confrontava com a prova viva de um milagre. O paciente em coma, agora desperto, olhou para ela com uma reverência que eu não podia compreender, um sorriso fraco nos lábios. A mulher de manto azul estendeu uma mão em um gesto de bênção sobre ele, e uma onda de calor e bem-estar pareceu preencher o quarto. Eu, o ateu convicto, o campeão da ciência, senti meu corpo tremer incontrolavelmente. Minha razão estava em frangalhos, meu ceticismo brutal pulverizado. Não havia explicação científica para aquilo, não havia lógica, apenas o sobrenatural diante de mim. A presença dela era esmagadora, mas não opressora. Era uma verdade que se impunha, desnudando minha arrogância, minha idolatria, a razão que me cegou. Eu, que zombei da Virgem Maria, agora estava diante dela, impotente, com minha doença terminal corroendo-me por dentro, enquanto ela, a quem eu chamei de demônio, irradiava uma vida que eu não possuía. O sacrilégio que cometi, o desrespeito, tudo isso veio à tona com uma clareza dolorosa. A mulher de manto azul não precisava de palavras para me interceder. Sua mera existência era uma repreensão, um convite, uma prova irrefutável de que a superstição que eu tanto combatia era, na verdade, a mais pura e incompreendida das verdades. Meu desespero se transformou em um misto de pavor e uma ponta de esperança, uma fresta de luz em meu abismo de dor. Eu estava sendo confrontado com um milagre que eu sempre neguei, e a Nossa Senhora que eu quebrei estava ali, intacta, para me mostrar o caminho.
A visão daquela mulher de manto azul, irradiando uma paz inexplicável enquanto eu me desfazia em desespero e dor, foi o golpe final. Meu ceticismo brutal, antes uma armadura impenetrável, estilhaçou-se como a imagem que eu mesmo havia quebrado. A ciência, minha deusa, não tinha respostas para o paciente desperto, para a estatueta intacta, para a presença etérea que pairava no ar. Eu, o Dr. Ricardo Almeida, o ateu convicto, o que zombava da Virgem Maria, e a taxava de superstição e idolatria, estava agora de joelhos, não fisicamente, mas em espírito. Minha mente, acostumada a equações e diagnósticos precisos, girava em um caos de culpa e admiração. A doença terminal que me consumia, antes um atestado da falibilidade da vida, agora parecia um castigo justo. A mulher de manto azul não se moveu, mas seus olhos, ainda fixos em mim, pareciam penetrar minha alma. Não havia condenação, apenas uma compaixão avassaladora que me desarmava por completo. Eu, que sempre rejeitei qualquer forma de oração, que via a fé como uma fraqueza, senti uma urgência, um impulso primário de súplica. Era um murmúrio, não de palavras articuladas, mas de uma alma quebrada que clamava por algo além de si mesma. Meus lábios tremeram. Que palavras usar? Eu nunca havia rezado. Minha boca, acostumada a proferir diagnósticos e sentenças científicas, parecia incapaz de formar uma frase de fé. Mas o desespero era um mestre cruel, e a esperança, uma semente recém-plantada. Eu fechei os olhos, não para negar o que via, mas para me concentrar na verdade inegável daquela presença. Nossa Senhora, as palavras saíram como um sussurro rouco, quase inaudível, quebradas pela emoção e pela vergonha. Era a primeira vez que eu pronunciava aquele nome sem escárnio, sem ódio. Era uma súplica, um reconhecimento, uma rendição. Nossa Senhora, se é verdade, se você está aqui, me ajude. A frase era claudicante, imperfeita, mas vinha do fundo de um abismo que a ciência não podia preencher. Era a confissão de um ateu quebrado, a primeira fagulha de uma conversão que eu jamais imaginei. Eu, que quebrei sua imagem, agora implorava por sua intercessão. O milagre em meu próprio coração começava a brotar, entregue ao sobrenatural, a Nossa Senhora que eu tanto profanei. No instante em que aquelas palavras, carregadas de um desespero e uma esperança recém-nascida, escaparam dos meus lábios, uma onda de calor suave mas poderosa, percorreu meu corpo. Não era a febre da doença terminal, nem o ardor da dor que me consumia, era uma sensação de cura, de restauração, que irradiava do meu peito e se espalhava por cada célula. A mulher de manto azul me ofereceu um sorriso que desfez séculos de ceticismo brutal, um aceno quase imperceptível, e então, tão suavemente quanto aparecera, começou a desvanecer. A luz azulada diminuiu, e ela se dissolveu no ar, deixando para trás não um vácuo, mas uma paz inexplicável que preencheu o quarto e, mais importante, minha alma atormentada. Eu caí de joelhos, não por fraqueza, mas por uma reverência que nunca pensei ser capaz de sentir. A dor lancinante que era minha companheira constante, a que me lembrava a cada segundo da minha finitude, havia diminuído. Não era uma ilusão, um efeito placebo. Era real. Minha respiração, antes ofegante, agora era profunda e calma. O peso opressor da doença terminal parecia ter sido levantado. Os enfermeiros e médicos no quarto, que testemunharam a aparição da mulher de manto azul e o despertar do paciente, agora me olhavam com a mesma mistura de espanto e admiração. Eu, o Dr. Ricardo Almeida, o ateu que zombava da Virgem Maria que a chamava de superstição e idolatria, estava ali, de joelhos, sentindo uma remissão que desafiava toda a lógica científica. Exigia exames. Queria provas mesmo que meu coração já soubesse a verdade. Os resultados vieram dias depois, e foram chocantes. Os tumores antes agressivos e inoperáveis, haviam regredido de forma inexplicável. Marcadores tumorais que estavam nas alturas despencaram para níveis quase normais. Meus colegas, os mesmos que haviam me dado semanas de vida, estavam perplexos. Eles olhavam para as imagens, para os números, e depois para mim, sem palavras. A ciência, minha deusa, estava ajoelhada. Não havia explicação lógica, nenhuma teoria médica que pudesse justificar aquela cura espontânea, aquela remissão total e instantânea, de uma doença terminal. Meu ceticismo brutal travou uma última batalha desesperada, tentando encontrar uma falha, um erro de laboratório,
qualquer coisa que pudesse desmascarar aquele milagre. Mas não havia nada, a evidência era irrefutável. Eu, que quebrei a imagem de Nossa Senhora, que cometi o sacrilégio de profanar o sagrado, fui agraciado com uma intercessão que salvou minha vida. A Virgem Maria que eu tanto neguei, a quem chamei de demônio e idolatria, me mostrou a verdade de sua existência e de seu poder. Minha conversão não era mais uma possibilidade, mas uma realidade avassaladora, construída sobre os escombros da minha arrogância e da minha doença terminal curada pelo sobrenatural. A cura era inegável, mas o peso do meu passado era esmagador. Eu, Dr. Ricardo Almeida, o ateu que quebrei a imagem de Nossa Senhora, que zombei da Virgem Maria e a chamei de superstição e idolatria, agora estava diante de meus colegas, curado por um milagre que a ciência não podia explicar. A mulher de manto azul havia me salvado, e eu precisava desfazer cada sacrilégio, cada palavra de ódio que proferi. Minha primeira confissão foi para a equipe médica. Com a voz embargada revelei meu ceticismo brutal, o ato vil de profanar a imagem do paciente em coma, e o desespero que me levou à beira da morte. Contei sobre a aparição sobrenatural, a imagem intacta, e a cura inexplicável. Muitos me olhavam com descrença, outros com admiração, e alguns, os que testemunharam a aparição, com lágrimas nos olhos. Eu não buscava perdão deles, mas a verdade. Era um começo para minha conversão, para uma vida de confissão arrependida. Mas isso não era suficiente. Minha idolatria à razão me cegou por décadas, e eu havia influenciado muitos. Eu precisava ir além dos muros do hospital. A culpa pelos meus ensinamentos anti-marianos, pelas campanhas que liderei contra a Virgem Maria, me corroía. Decidi que minha história, a história de como Nossa Senhora me resgatou do abismo, precisava ser contada publicamente. Comecei a agendar palestras, a escrever artigos, a procurar qualquer plataforma para desfazer o mal que eu havia semeado. Cada palavra seria uma retratação do meu sacrilégio, uma prova de que o demônio que eu via na fé era na verdade a luz que me salvou. A confissão arrependida seria meu novo juramento, minha nova missão, uma forma de honrar o milagre e a intercessão que me transformaram. Minha nova missão, a de ser um arauto da Virgem Maria, era um desafio tão monumental quanto a própria cura. Eu, Dr. Ricardo Almeida, o ateu que quebrei sua imagem e zombei de sua santidade, agora me via diante de plateias, não para proferir diagnósticos científicos, mas para narrar o milagre que me transformou. Minha voz, antes firme em seu ceticismo brutal, tremia ao recontar o sacrilégio que cometi, a superstição que eu via na fé, e a idolatria que eu pregava contra. Era uma confissão arrependida pública, dolorosa mas necessária. Cada palavra era um tijolo na reconstrução do que eu havia destruído. Eu falava sobre a doença terminal que me consumia, o desespero que me dominou, e então, sobre a mulher de manto azul, a aparição sobrenatural e a imagem intacta de Nossa Senhora Aparecida. Muitos me olhavam com descrença, alguns com escárnio, mas outros, com os olhos marejados, encontravam esperança em minha conversão. Eu não podia mais me calar, o demônio da dúvida havia sido expulso, e a verdade da intercessão mariana era minha única bandeira. Minha vida antes dedicada a desmascarar o inexplicável agora era um testemunho vivo dele. Minha família, contudo, não aceitava minha conversão. Ana, minha esposa e meus filhos Lucas e Sofia, que eu doutrinei no ateísmo brutal, viam minha fé em Nossa Senhora como uma nova superstição, um delírio pós-doença terminal. Eles me acusavam de trair a ciência, de cair na idolatria que eu tanto zombava. A casa anti-santuário da razão virou campo de batalha. Minhas confissões arrependidas eram recebidas com ceticismo e dor. O demônio da desconfiança os cegava. O mal semeado do meu ateísmo brutal não se limitava à família. Meus ex-colegas que comigo zombavam da fé e da Virgem Maria, agora me viam com desconfiança. Tentar desfazer o legado do ceticismo que eu mesmo ajudei a construir, explicando o milagre da mulher de manto azul e minha conversão após a doença terminal, era um desafio imenso. Eles ainda me acusavam de idolatria. Minha mente de médico, antes tão apegada à ciência e à razão, agora se debatia. Como explicar o inexplicável? O milagre da mulher de manto azul, e a imagem intacta da Comien Tardot, Virgem Maria desafiavam todo o ceticismo que eu pregava. Eu, que zombava da superstição e da idolatria, era agora uma testemunha do sobrenatural. A doença terminal me abriu para uma verdade que a ciência sozinha não podia compreender, revelando um novo horizonte para a razão. A presença da mulher de manto azul não era apenas uma memória,
era uma constante em meu espírito. Para solidificar essa conversão e combater o ceticismo que me cercava, iniciei um diário espiritual. Nele, eu registrava cada oração, cada suspiro de devoção renovada a Nossa Senhora, a Mãe que me salvou da doença terminal e da idolatria da razão. Meu coração, antes endurecido pelo ceticismo brutal, agora clamava por tolerância. O sacrilégio de zombar da Virgem Maria me ensinou que o amor de Deus não permite a idolatria da própria razão. Minha confissão arrependida é um chamado contra o julgamento e pela conversão ao respeito mútuo. Ajoelhado, com lágrimas, minha oração do arrependido era uma consagração eterna a Nossa Senhora Aparecida. Eu, o cético que zombava, agora pedia perdão pelo sacrilégio, pela idolatria da razão. O milagre da mulher de manto azul me transformou.